Boa noite a todos. Com a permissão do Pai, com o auxílio dos guardiães, vamos dar início ao 23º capítulo do nosso Evangelho, Moral Estranha. E o primeiro título, é Aborrecer Pai e Mãe. Então, moral estranha mesmo, né? Esse título, Aborrecer Pai e Mãe, não condiz com outras falas de Jesus. E fica muito mais confuso ainda quando vemos em algumas versões a palavra odiar no lugar da palavra aborrecer. Como assim? Ele era contra a família? Mas, em certa passagem, ele disse honrar teu pai e tua mãe. Na cruz, ele disse para João cuidar de Maria, para Maria cuidar de João, como mãe e filho. Mas também em outra passagem ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E agora em Lucas, Lucas 14, nós temos: e muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a teu pai e tua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, vamos pensar. Qual era a missão de Jesus? Modificar a humanidade. Ele pregava o amor. Ele pregava o perdão. Lembra? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele não julgava. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele vem com essa frase, aborrecer pai e mãe, incoerente, né? Se pesquisarmos, nós vamos encontrar essa frase em hebraico e em grego como amar menos. E a frase ficaria assim: se alguém vem a mim e não amar menos a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E ainda fica a dúvida. Como assim, amar menos? E aí a gente tem que lembrar que ele era fantástico, né? Ele falava por parábolas, ou seja, ele respeitava o limite de cada um de nós. Cada um entende conforme o seu conhecimento, conforme a sua bagagem. Então, conforme vamos estudando, conforme vamos evoluindo, vamos entendendo o mesmo ensinamento de forma diferente. Dizemos que o aprendizado é em espiral, ou seja, ele vai retornando ao mesmo ensinamento, mas com mais bagagem, então nos permite entender um pouco mais. Então vamos ver, quando nós vemos algo que nos parece contraditório, nós devemos nos focar nos ensinamentos que ele nos transmitiu, ou seja, naquelas leis universais que estão dentro de nós. No caso em questão, posso pensar, por exemplo, que se por causa do meu pai, ou da minha mãe, ou de qualquer um ente querido, eu tiver que burlar alguma dessas leis, sim, eu devo abandonar esse ente querido em detrimento às leis do amor. Abandonar
não no sentido literal, abandonar no sentido de não ceder às suas vontades, porque isso prejudicaria a mim, a ele e talvez a mais pessoas. Nós precisamos buscar a coerência cristã no nosso dia a dia. Se levarmos ao pé da letra essa frase, não concordaremos com ela. E aí acharemos uma desculpa perfeita para não seguir os ensinamentos pregados por ele. Porque nós não vamos concordar em abandonar nossos entes queridos para seguir o que ele diz. E principalmente, vamos pensar, ele disse isso mesmo? Ou houve distorção? Nem precisamos ir longe. Quantas discussões são feitas nas redes sociais por causa de uma frase mal interpretada que alguém coloca? Ou distorcida propositalmente para criar confusão, para criar discórdia. Isso também é falta de caridade. Nós sabemos que sofremos influências de pensamentos bons e ruins. Nós devemos estar atentos o tempo todo. Devemos estar constantemente no orar e vigiar. Nós precisamos não fazer julgamentos. Lembra? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, não julgue seu próximo. Nós precisamos nos trabalhar em termos de orgulho, de achar que a gente está sempre certo e aí usar uma desculpa, por exemplo, né? Se meu pai faz, então eu também posso fazer. Ou então eu também devo fazer. Vamos observar quanto caos familiar houve durante a pandemia. Por quê? Porque a família não estava unida antes da pandemia. Era cada um por si, era cada um tentando resolver os seus problemas individualmente. E durante esse período, nós fomos obrigados a dividir o mesmo espaço por mais tempo. Nós fomos obrigados a conviver. Com certeza não somos mais os mesmos. Vamos aproveitar isso para conversar mais sobre a espiritualidade, no sentido de vivermos o Evangelho, de trabalharmos juntos nosso crescimento, exercermos a empatia, estudarmos juntos, crescermos juntos e não precisaremos deixar ninguém para trás, por conta de não concordarmos com o seu modo de ser. Nós precisamos entender o Evangelho literalmente, mas principalmente interpretar o que está escrito. Precisamos tirar o espírito da letra. E também precisamos ter em mente que existem tradutores e tradutores. Existem tradutores que amam o que fazem, buscam entender o que estão traduzindo e procuram tomar muito cuidado para não mudar o sentido do texto. Buscam fazer com que a tradução leve a mensagem da melhor maneira possível, e existem aqueles que o fazem sem o menor envolvimento no texto, ou seja, não se preocupam com o conteúdo que vão passar. Estão fazendo o trabalho mecânico, simplesmente pelo salário. E se houver um erro de impressão ou de interpretação naquilo que ele está traduzindo, ele nem percebe, ele ignora e segue em frente. É muito possível que a palavra ódio nesse texto seja um desses casos. Então, como Kardec nos propôs, vamos pesquisar. Non odit, ou em latim, ou no odit em latim, kai ou misei em grego, não quer dizer odiar, quer dizer amar menos. O que o verbo grego misein exprime melhor ainda o verbo hebreu,
de que Jesus não disse odiar. Esse verbo não significa apenas odiar. Ele significa amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. E no dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, essa significação é ainda melhor acentuada. Vamos lembrar a frase: e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. Jeová, vendo que Lia era odiada, e aí ele continua a frase, né? É evidente que o verdadeiro sentido aqui ela era menos amada, não odiada. Assim se deve traduzir. E em muitas outras passagens hebraicas e principalmente siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro. Então, foi contrassenso traduzir por odiar, que tem outra acepção bem determinada. Assim, devemos estar atentos aos costumes e ao caráter do povo quando se observa traduções. Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro das palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo reveste maior ou menor energia. Numa pode envolver injúria, blasfêmia, e na outra não. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. É só a gente observar os livros psicografados pelo Chico, por exemplo, né? Que são psicografias de séculos anteriores. Muitas palavras a gente não tem a menor noção do que é, porque caíram em desuso. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento, e que para manter a exatidão, às vezes, é preciso empregar outros termos equivalentes ou até uma figura de linguagem. Portanto, se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, certamente cometeremos erros sobre o valor de certas expressões e de certos fatos. Então, vamos lembrar que a família é formada por espíritos afins. Espíritos com muitas falhas, que estão juntos para crescer juntos. Portanto, nenhum de nós é modelo de vida a ser seguido. Então, se eu deixar de seguir o Evangelho para seguir os passos de um ente querido, se ele errar, eu vou errar. Portanto, Jesus não disse para abandonar a família. Ele disse que aquele que coloca os seus títulos, seus valores, sua vida material acima de tudo, aquele que coloca tudo isso acima do Evangelho, não é digno de ser seu discípulo. Então, ame sua família e com ela siga o Evangelho. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.